Olá, turminha. Na nossa aula de hoje de português, vamos abrir o livro na página 54. Palavras para informar. Olha só, eles estão jogando um jogo de xadrez. A história do ser humano nos mostra que somos bastante criativos. Há muitos exemplos dessa criatividade, como os alfabetos, as músicas e até os jogos. Um desses jogos é o xadrez, que é mais conhecido por adultos, mas pode ser muito bom e divertido também para as crianças. Aprenda um pouco mais sobre ele com o texto a seguir. Duelo entre os 6. O jogo de xadrez é a disputa entre dois reinos. Cada um deles tem um peão, um bispo, torre, cavalos e, como todo reino que se preza, um rei e uma rainha. Nesse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o rei do adversário, mas também deve proteger a sua própria peça. Por isso, é importante criar uma estratégia e prestar atenção a cada passo do seu jogador, a cada passo do outro jogador. No final, vence quem deixar o rei do adversário encurralado. Como o xadrez, além de ser divertido, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Olha só, aqui eles estão jogando o jogo de xadrez. Na próxima página, o parágrafo. Depois de observar o texto, o jogo de xadrez, percebemos que ele é formado por 3 blocos de informação. Olha só, os 3 blocos de informação. Perceba que cada um deles inicia um pouco distante do lado esquerdo da página. Esse bloco é chamado parágrafo. Olha só, tem um espacinho para começar, não está todos do comecinho da linha, dá um pequeno espacinho para começar. O espaço à esquerda marcado no início da primeira linha é chamado de parágrafo. Olha só. O trajeto, esse outro pedacinho aqui, ele é chamado, esse trajeto, cada bloco de informação de um texto é chamado de parágrafo. E o número 3 é o número de parágrafos, a quantidade. Então, vamos lá. Esse texto, ele tem 3 blocos, ele tem 3 parágrafos, ele está organizado em parágrafos. E sempre que inicia o parágrafo, é com letra maiúscula e a gente dá um espacinho, tá bom? Para entender bem o texto, é preciso entender cada um dos parágrafos. Então, a gente tem que ver cada parágrafo para a gente conseguir entender. Vamos lá. O que é o xadrez? O xadrez é o duelo entre dois seis. Como jogar? Do segundo parágrafo ensina como jogar, olha lá. Desse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o rei do adversário. Olha lá. Como jogar? A criação de estratégia, o vencedor deve encurralar o rei do adversário. Os benefícios do jogo de xadrez. Por que o jogo de xadrez ele é bom? Ele diverte, ele faz que a gente fique concentrado, preste atenção e seja criativo. Na leitura desse bloco de texto, vão se somando os dados das informações sobre o jogo de xadrez. O texto é escrito com o objetivo. É um texto informativo. Tem o objeto de apresentar informação.
Quem você acha que poderia interessar por esse texto sobre xadrez? Pessoas que não conhecem o jogo ou especialistas em jogos? Eu acho que esse texto é interessante para pessoas que não conhecem ainda, porque ele está informando, não tá? Ele está ensinando a jogar. Perguntar não é feio. Podemos aprender pela leitura, mas muitas vezes, aprendendo, ouvimos sobre o tema. Pense alguma vez que a sua professora disse algo na aula que você não entendeu. Como você reagiu? Ficou com vergonha ou levantou a mão para fazer perguntas? Quando ouvimos uma explicação, nem sempre conseguimos entender tudo da primeira vez que ela é falada. Para resolver isso, é muito importante fazer perguntas. Diga à sua professora. Imagine que a sua professora diga: o xadrez tem rei e rainha, como todo reino que se preze. Provavelmente você diria: professora, o que é preze? Preze significa valorizar. Eu quis dizer que todo reino de valor deve ter um reino e uma rainha. Viu só? Uma vez que se guarda uma dúvida ao ouvir uma explicação, aproveita para perguntar e assim aprender algo novo. Então, sempre que tiver dúvida, não pode ter vergonha, tem que perguntar. Que quando a gente pergunta, a gente aprende sempre mais, tá bom? Como organizar um texto? Ao escrever um texto, é preciso organizar as informações que compõem. Normalmente, elas são organizadas em 3 partes. Lembra dos 3 parágrafos? O início. A primeira coisa que deve ser feito é apresentar o tema do texto. Há temas muito variados. Jogos de xadrez, animal e várias outras coisas. Então, o primeiro passo, no primeiro parágrafo, a gente tem que iniciar, tem que apresentar o tema. Apresente o tema de uma fase simples dessa fase. Você pode destacar o aspecto interessante do tema. Essa é uma forma de despertar a curiosidade de quem lê e também de aprender a atenção do leitor, de deixar ele curioso para saber mais sobre o texto. Veja o exemplo do nosso texto. Já no início, o que ele mostra de interessante sobre o xadrez? Olha lá no primeiro parágrafo. O jogo de xadrez é uma disputa entre 2 reinos. Cada um deles tem um peão, um bispo, uma torre, um cavalo e, como todo reino que se preze, um rei e uma rainha. Olha só, nesses passos, escreva aqui um tema do seu interesse. Vamos pensar num tema e produzir o primeiro parágrafo, tá bom? O meio. A segunda parte do espaço é para apresentar informação que enriquece o texto. Nela explicamos com mais detalhe o parágrafo. Aí tem o exemplo do segundo parágrafo. E no terceiro, escreva uma frase que apresente uma ideia de fechamento, que termine a nossa história, que fale sobre o tema que a gente começou. Então, no primeiro, lá em cima, a gente vai colocar o tema. No segundo parágrafo, a gente vai desenvolver o tema. E no terceiro, a gente vai finalizar, dando fim para a nossa história. Vamos revisar o que a gente aprendeu. Parágrafo é cada um dos blocos de informação que formam um texto. Texto informativo tem o objetivo de apresentar informação. Pergunta: ajuda a esclarecer aquilo que não foi bem entendido na primeira vez que foi explicado. Texto informativo. Ele apresenta início, meio e fim. Essa foi a nossa aula de português.